Aí vocês aguardam 1 minuto, por favor. A não ser que caia a internet, né? Aí não tem jeito. Bom dia a todos. Pessoal, hoje a aula... Eu vou desligar a câmera, porque não é necessário para mim. Hoje hoje a nossa conversa, né, vai ser sobre incentro, mas incentro é o nome. Em geral, a gente fala de mais coisas. Vocês estão vendo aqui o livrinho que a gente está formatando. Não é bem um livro. É livro no sentido do GeoGebra. Acredito que vocês consigam fazer ou já tenham visto como se faz. Se não souberem, depois é só me perguntar ou pergunta a hora que quiser. E é isso, são essas anotações que eu vou utilizar no decorrer da nossa conversa de hoje. Por favor, me parem a hora que quiser, ou que quiserem, façam perguntas, etc. Podem ficar à vontade. Não temos objetivo de chegar aqui no último, então a gente tem algumas coisas para falar, mas não necessariamente eu preciso terminar aqui no último exercício. Eu dividi em alguns pedaços, né? Na primeira parte eu vou falar sobre resultados relacionados ao incentro. Depois eu vou comentar algumas coisas que eu achei interessante dos chamados centros de triângulo, porque nós conhecemos os centros incentro, baricentro, circuncentro, ortocentro. E aí eu já posso adiantar uma pergunta. Quantos mais existem? Alguém de vocês já tem uma noção? Sabe desse número? Ou um chute? Pelo menos mais um existe, né? Porque Cláudio, Joacildo... Na verdade, eu só conheço esses 4. Ah, é? É. Ok. Legal. Então, já tem uma coisa que talvez seja interessante para até o fim da aula, que o GeoGebra tem 3.053 centros de triângulos programados. E tem a biblioteca a enciclopédia de centros de triângulos com cerca de 50 mil. Não vamos comentar sobre os 50 mil, não. Metade só, depois a gente para a aula. Bom, é brincadeira, tá? Eu vou comentar só sobre alguns. Então, nós vamos iniciar aqui. Provavelmente vocês já viram essa construção, mas com o Juan, o Alessandro fizeram. Mas eu vou fazê-la do zero e a gente vai conversando e depois vai ficar, espero que fique um pouco mais claro por que eu estou fazendo essa construção. Aqui é a bissetriz com régua e compasso. Dado um ângulo, eu tenho um ângulo qualquer aqui, escolhi de forma aleatória. E para calcular a bissetriz apenas utilizando régua e compasso, o primeiro passo é traçar um círculo de centro no vértice do ângulo e raio qualquer. A gente escolhe o raio de modo... Eu escolho por conveniência, escolho ele quase um certo tamanho aqui para ser fácil de visualizar os demais passos. Calcula as interseções e traça outro círculo de raio qualquer, desde que o próximo círculo a ser traçado em F possua uma interseção. Ok? Com isso, você consegue calcular as duas interseções e essa interseção aqui vai definir a bissetriz. Se você tem um círculo, os círculos são de raios tais que eles não se intersectam, então a bissetriz não será definida. Por isso que você precisa de que os raios se intersectem. Olha, essa é a bissetriz. À medida que você vai aumentando o ângulo e o tamanho dos círculos não são aumentados, então você perde a bissetriz, ok? Você pode checar que é realmente a bissetriz calculando o ângulo ali, vai no GeoGebra e pede para ele calcular o ângulo. Mas essa daqui
é a bissetriz interna do ângulo. Se você observar bem, prolongar um dos lados do ângulo, essa reta com esse segmento, aqui eu tenho outro ângulo, que é o ângulo externo, e eu posso novamente calcular a bissetriz, ok? Então eu posso, como eu tenho esse ângulo... Ô, João, você pode ampliar a sua... Sim, obrigado. Como eu tenho o ângulo, o centro dele está no mesmo ponto O, então esse círculo grande vai me servir tanto para esse traçado desse ângulo quanto para o ângulo externo. Com isso, você pode simplesmente calcular os pontos de interseção. Na verdade, você já tem, né? E obter aqui os pontos, ou o ponto, depende de quem você vai pegar. Eu peguei esse e esse, para fazer o cálculo da bissetriz. Pode checar aqui os ângulos, ok? No caso aí ficou bonitinho, 70 e 70. Aqui estamos checando o novo ângulo da bissetriz, da outra bissetriz, né? E é isso. Esse é o traçado com régua e compasso. O que o GeoGebra faz quando você usa aquela função traçar bissetriz? Se você pega 3 pontos, ele define a bissetriz só desse ângulo aqui, ou seja, ele executa esses procedimentos encapsulados em uma função. Quando você dá para ele calcular a bissetriz de duas retas, ele calcula duas bissetrizes. Eu não sei se vocês já repararam isso, porque ele calcula do ângulo interno e do ângulo externo. Aqui tem um outro, na verdade é um prosseguindo, né? Que é um resultado que está lá apresentado nas anotações do Cícero Thiago, mostrando que se o ponto pertence à bissetriz, então essas distâncias de P até N e de P até M são iguais. Mas a recíproca é verdadeira também. Se você tem o ângulo e tem um ponto P no interior desse ângulo, tal que a distância de P até o lado, e que a gente chamou N, e de P até o outro lado, que a gente chamou M, são iguais, então esse ponto P está na bissetriz. Ambas as demonstrações seguem... Pessoal, vocês vão ter que se acostumar com eu desligando um minutinho. Ambas as demonstrações seguem por congruência de triângulos, ok? Aqui estão as anotações para vocês darem uma olhada. Eu acredito que todos, se alguém tiver alguma dúvida, pode nos chamar depois, mas é basicamente congruência de triângulos que nós vamos utilizar. Se aqui é bissetriz, então esse ângulo é igual ao de baixo, esse daqui é um lado comum, e aí nós já concluiremos que o triângulo é semelhante, a partir disso podemos concluir que é semelhante com razão 1. Bom, a partir daí concluímos congruência, porque os lados vão ser iguais, pelo lado, lado, pronto, acabou. Bom, e no outro caso, você parte desse lado, dessa igualdade, e chega que os triângulos são congruentes também. Bom, agora, aqui é só, esses dois itens são apenas, basicamente, dois exercícios mais com régua e compasso. Não estamos utilizando as funções do GeoGebra. Por que disso? Eu acho interessante, então me perdoem se acaso não for interessante para a maior parte de vocês, mas é interessante você ter algumas noções de como construir alguns elementos, pelo menos os básicos, né? Depois a gente usa as funções já pré-programadas. Por exemplo,
se você tiver o ângulo, como você constrói, sem usar a função bissetriz lá, sem usar aquele ferramental todo, como você constrói. Eita. Dado um ângulo, construir o ponto P, tal que as perpendiculares ao segmento passando por P sejam tais que PN igual a PM. Ou seja, a gente quer construir o negócio de forma que seja o ponto seja parecido com a bissetriz. Mas eu não quero usar, eu quero fazer no braço, na força bruta, essa construção. Inclusive a perpendicular aqui, num determinado ponto. Bom, é um exercício apenas. Quem não gostar pode depois mandar outra solução para nós, eu ficarei agradecido. Bom, a minha ideia foi fazer o seguinte: faz-se a construção do círculo aqui, depois concentra em H, eu faço 2 círculos, como se fosse fazer a bissetriz, mas eu não quero utilizar ela. Bom, e depois disso, esse tipo de construção aqui, alguém chuta quanto vai ser o ângulo? O seu ângulo vai ser um ângulo de 90 graus, né? E essa reta, esse segmento está em cima da bissetriz, como a gente já viu no passo anterior. Agora, eu quero passar aqui, nesse ponto H, uma reta que seja perpendicular ao segmento OY, passando por H, sem usar a ferramenta reta perpendicular, obviamente, senão é muito fácil. Só ir lá, clicar reta perpendicular, e aí você vem aqui, clica no ponto, e na reta, e no segmento ele já faz, mas não é essa a brincadeira, é sem isso. E aí como faz? Bom, a história é a mesma, no sentido de que eu vou usar círculos. Só que eu vou construir um círculo em torno de H e depois vou construir outros círculos nos pontos de interseção de H com os lados. Veja bem que esses 2 círculos aqui, esse círculo e esse círculo, eles são de mesmo raio e ambos estão equidistantes de H. Pois não? Ô, João, antes de eu prosseguir, você pode repetir por que são perpendiculares a esses 2 segmentos? Eu vou ter que ficar te devendo ela. Eu Tá só bom. chequei no GeoGebra. Ah, tá ok. Mas, Não vou pensar. Não, tá bom, pensei que tinha perdido, mas ok. não, eu só chequei. Deve sair por semelhança de triângulos. Uhum. Mas eu não fiz a demonstração de todos os passos aqui. Beleza. Mas bem observado, você tá apurado nas perguntas, né? Bom, e esses 2 círculos aqui, como eles estão à mesma distância aqui e aqui, o que vai acontecer é que essa reta, passando por esses 2 pontos, vai ser a reta que nós queremos. Aí do outro lado, para evitar sobrecarregar a construção, eu passei a ferramenta direto. Mas é só para mostrar que todas as construções que nós utilizamos aqui no GeoGebra, todas essas ferramentas que estão aqui, perpendiculares, paralelas, bissetriz, tangentes, etc. Essas outras aqui, a linha, o locus, eu não sei, isso daqui eu também não sei, mas uma boa parte delas são construídas de forma simples, né, com coisas mais elementares. Só que como essas coisas se repetem, então eles colocaram, eles colocaram em uma função e a partir disso a gente pode usar com mais facilidade. Bom, aqui está o ponto e você pode tentar demonstrar isso, né, que são realmente perpendiculares. Alessandro,
ficar de tarefa para o Alessandro fazer isso. Bom, espero que já estejamos aquecidos. A nossa ideia é só apresentar isso daí para introduzir a ideia, introduzir alguns resultados relacionados ao incentro. É esse daqui mesmo. Porque o que é o incentro? O incentro é o ponto de encontro das bissetrizes. Então, dado um triângulo ABC, ABC, se você traçar as bissetrizes relativas a 2 dos vértices, você já tem o incentro. A terceira vai passar exatamente pelo incentro. Bom, o primeiro resultado importante que é apresentado nas anotações é o seguinte. Dado um triângulo ABC, cada um dos lados vai ser chamado de... O lado oposto ao ângulo A é chamado de Azinho, o lado oposto ao ângulo B, Bzinho, o lado oposto ao ângulo C, Czinho. Então, nós temos esses pontos de tangência, que aqui estão colocados como MNP, mas aqui na figura está como DEG, que aí precisa ser corrigido, obviamente. Eu não sei porque eu não vi isso. Bom, então, o que vai acontecer? O que acontece é que as distâncias de A a P1, agora só tem que saber quem que é o MNP, né? M1, N1 e P1, os pontos de tangência com os lados BC, então aqui vai ser M1, os lados BC, CA, aqui N1, e o outro lado AB vai ser P1. Eu vou perder isso daqui, mas não sei se todos sabem. Quando vocês salvam lá no GeoGebra, essa daqui é uma opção que vocês podem habilitar no GeoGebra para que você possa mexer na figura, mesmo no modo apresentação. Todos sabem disso? Ou fazem isso? Eu não, João. Não sei. Repita aí, por favor. Repita aí. Não sabia. Ó, essa figura aqui, eu estou no modo apresentação, correto? Estou apresentando, e vocês estão vendo que não tem... teoricamente, eu teria que abrir, editar, etc., abrir com GeoGebra ou coisas do tipo. Mas você pode habilitar o GeoGebra para ele editar. Você mexe em alguma coisinha, ele não vai salvar. No fim das contas, ele não vai salvar, mas ele vai te deixar mexer. Tanto que vocês podem ver que eu posso abrir aqui a barra lateral, fazer contas, inserir coisas. Isso daí é porque eu deixo habilitado aqui no GeoGebra, na hora que você vai lá em Edit Atividade, editar atividade, aí você clica aqui no lápis, puxa para baixo, aí vocês vêm aqui, ó, configurações avançadas. Nessas configurações avançadas, eu habilito todos os itens aqui, exceto o preservar a razão, mas eu habilito todos os demais. Habilitar o clique com o mouse, a edição de palavras-chave, puxar os labels, que é os nomes, mostrar os ícones para resetar a construção. Ô, João, só uma coisa, você habilita enquanto você está criando o livro, é isso, né? O autor do livro habilita ou quando... Não, quando você cria a atividade mesmo.
Depois que você joga essa atividade no livro, ela já vai com todas as propriedades para lá. Ah, então, quando você cria a atividade, se você pegar uma outra atividade a qual não tem nada seu habilitado, você não tem como mexer nela. Sim, É isso. aí eu vou ter que abrir a atividade, vir aqui e habilitar para poder ter essa... É o autor que já define essas permissões aí. Isso. E você poderia mexer nessas coisas que eu fiz durante a sua apresentação. Só que ela não salva. Você vai ver, tá vendo? Eu saí, voltei e ele não salvou. Então agora eu vou ter que escrever de novo. Aqui eu posso abrir. Esse é a forma de edição. Aqui é M1, N1, N1 e P1. Mas é uma forma assim. Dá para você mexer alguma coisa, que nem esses concertos assim de última hora, se forem coisas fáceis, dá para você fazer e acaba sendo razoavelmente tranquilo de ser feito. Eu, particularmente, gosto bastante dessa forma, porque, pô, tem vezes que você errou alguma coisa, você já quer corrigir, como aqui, né? Aqui foi sem querer, tá, gente? Não era para eu ter errado, não. Mas veio bem ao acaso, que é interessante o procedimento. Então, a questão é que M1 é respectivo ao lado BC, N1 respectivo ao lado CA e P1 respectivo ao lado AB. Então, o que ele fala é que a distância de A a P1 é P menos A, ou seja, relaciona o perímetro com o lado oposto ao ângulo A. Bom, tem duas formas de fazer isso. A primeira forma você chama de x, y e z cada um desses pedaços, né? Então, y mais z igual a A, ou seja, eu estou no lado BC. X mais z igual a B, eu estou do lado AC. Por que que esse lado é igual a esse? Devido à potência de pontos. Ou, se você quiser ser um pouco mais detalhista, você faz semelhança de triângulos aqui. Porque esse IC é BC3. Bom, da mesma forma, para esse outro lado do triângulo, XY. Isso daqui é um sistema de 3 equações, 3 variáveis, x, y e z, então dá para resolver como x igual a P menos A, P menos B e P menos C para y e z, respectivamente. Eu particularmente não resolvi isso daqui, eu prefiro essa outra, que é um pouco mais trabalhosa, mas a gente resolve um pouco mais diretamente. Eu quero escrever, lógico, né? Eu estou partindo desse conhecimento aqui para deduzir esse de baixo. Então, meio que deduzindo de outra forma. Então, o x, eu posso escrevê-lo como x mais e menos e. Eu acho que isso ninguém discute. Só que x mais e é b. E aí, esse z, eu posso escrever como sendo a menos y. Eu posso utilizar a primeira aqui, né, a menos y. E aí, isso daqui fica b menos a mais y. Certo? Só que y está aqui embaixo, é c menos x. Depois disso, se você juntar esses elementos, você vai obter que esse x está aqui, mas está lá do outro lado. Você pode juntar esses elementos e ficar com 2x, que é a mais b, b mais c menos a, certo? Se você somar a e subtrair a, você vai ter a mais b mais c menos 2a. Bom, já tinha 2x do outro lado, então x é p menos a. É só uma outra forma, e aplicando o mesmo raciocínio ou mesma argumentação para as duas outras equações,
nós podemos deduzir que o y é este elemento. Então, o que eu fiz? Eu estou usando essa equação, essas equações aqui, para deduzir os valores, né, de x, y e z. Pois não? Ô, João, acho que você deve ter falado, só para chamar a atenção, o P ele é o semiperímetro, né? Ah, bem observado. Eu não falei, não. Bem observado. 2P é o perímetro. Então, a gente está colocando aqui A mais B mais C como sendo 2P, que é o perímetro todo. Então, 2P sobre 2 vai ser P, que é o semiperímetro do triângulo. Bem observado. Obrigado, Alessandro. Tudo bem? Bom, um outro elemento é outro resultado, né? Chama-se o teorema da bissetriz interna. E novamente, aí agora vocês vão entender por que eu estava fazendo aquelas construções com régua e compasso. Porque quando eu comecei, estava colocando esse teorema aqui nos slides, eu falei, pô, eu quero construir com régua e compasso, não quero usar a retas para o argumento aqui de retas paralelas, essa função. Vou fazer na força bruta. E aí, aquilo lá te ajuda bastante a fazer essa construção. Então, eu tenho a bissetriz ao triângulo ABC, certo? Com o ângulo em A sendo chamado A-chapéu. Ele divide internamente aqui o lado BC nesse ponto L, e aí ele te dá o resultado. Olha, então, se acontecer isso, o BL sobre LC é AB sobre AC. Espero que eu não tenha escrito errado, porque recentemente eu descobri que estava com erro. Eu corrigi, só não sei se eu corrigi nesse modo aqui. Bom, vejam que ainda todos os meus elementos aqui estão com essa questão de poder clicar e arrastar. Veja que está habilitada aqui também a barra de ferramentas. Por exemplo, eu quero calcular o ângulo aqui, consigo calcular, mesmo que isso não vá ficar salvo. Assim que eu voltar, eu saí daqui e voltei, não tem nada salvo. Ele meio que reseta a construção. Então, esse resultado é baseado na construção de uma reta paralela ao segmento que contém a bissetriz, ou a reta que contém a bissetriz, essa reta aqui, e pelo prolongamento da reta que passa por B e A. Isso daí vai determinar o ponto R. Esse ponto R vai ser utilizado pelo teorema de Tales. Se você torcer a cabeça, assim como eu gosto de fazer, assim, porque minha forma de enxergar paralelas é um pouco restrita. Então, essa reta aqui é paralela a essa reta. Por consequência, eu posso aplicar o teorema de Tales. Correto? Aplicando o teorema de Tales, você só vai precisar reordenar aqui os elementos. Agora, a questão toda não, a minha pergunta é, como fazer essa paralela sem usar as funções do GeoGebra? Só reta e só reta e compasso, ok? Bom, tem aqui anotado, vocês podem vir aqui, vamos voltar aqui. Eu tentei deixar claro, né? Só que uma coisa é a gente construindo, outra coisa é alguém olhando o que a gente fez. Deixar claro, eu construí uma bissetriz não, uma mediatriz, e fui construindo apenas com régua e compasso,
e transportando os segmentos e ângulos conforme eram convenientes. E aí depois, né, por razões de verificações duplas e para não ver se a gente não estava cometendo algum deslize de construção apenas, checamos aí vamos ver se mantém os ângulos, ok? Por enquanto, tudo bem até aqui, ok? Depois dê uma olhada, se acharem interessante, tentem reproduzir a construção apenas com régua e compasso. Tudo bem, gente? Vai falando aí se tiver muito devagar, muito depressa. O próximo elemento é esse resultado. Vocês fizeram esse tipo de construção já? A gente pode tentar refazer depois essas construções. Alguém já fez, por exemplo, mediatriz com régua e compasso apenas, ou só usa as funções do GeoGebra? Bissetriz com régua e compasso? As primeiras construções que eu fiz sempre foi assim, tentando seguir aquelas de Euclides, sabe? Quando eu estava brincando um pouco com o começo do livro. Certo. Legal. É só um? O resto também já tinha visto esse tipo de... Os demais? Já. Eu também no início eu comecei a construir com régua e compasso, né? Certo. Aí depois de um tempo, quando precisa Isso. fazer 3 bissetrizes, você fala, pô, isso. Realmente essa ideia. Acho que a ideia de funções é fazer isso, é simplificar procedimentos repetitivos, porque essas construções são recorrentes, né? Sempre elas vão aparecer. Legal, muito bom. João, Mais como é que alguém? você fez essa reta paralela? Eu acho que ficou meio carteado aí, alguns cadetes diziam. Só falou, apertou o botão ali, traçou, mostrou o K e apareceu tracejado, mas não, só... acho que eu voltei. Não, eu voltei aqui, eu cliquei no lugar errado. Essa reta aqui? A hora que você achou o valor K, até ali eu entendi. Depois eu não entendi mais nada. É que o valor K, ele já é a distância de A, de L até C. É a mesma distância de L até C. E essa reta paralela aí, pontilhada de B a K, como que você obteve? Essa de B até K, deixa eu achar B até K. Não, primeiro você passou a reta, né? E depois você achou o valor K. Qual reta de B até K? Eu não tenho mais. Essa daí você clicou, né? Essa reta aí. Essa aí? Ok. É que você falou de B até K, eu falei, mas não tem reta de B até K. Mas ela vai passando... É o A lá em cima, desculpa. Tá. A até K. Falou, aí tem, mas de B até K, eu falei, não, fiz besteira aqui. Não, mas você tem que atrasar também, Não, é o que eu te falei, né? A gente não tá com pressa. Se você passou essa reta paralela à base BC... Não passei. Eu não construí ela como paralela. Eu construí ela... Como? Eu passei a reta por A e L, correto? Certo. Bom, depois construí a mediatriz do segmento LC, ok? Que é esse ponto D. Certo? Bom, agora, com centro em A, eu tracei um círculo que intersecta a mediatriz. Essa mediatriz aqui. Ok. Nos pontos H e I. Certo? Confere. Bom, e agora eu calculei o ponto J. Esse ponto J, quem você chuta que ele é? É o ponto médio dos dois. É o ponto médio dos dois. Tá. Então, a reta... a reta por A e J, ela deve ser paralela ao segmento LC. Concorda ou não? Ela é o que? Perpendicular paralela. Ela é perpendicular ao segmento. Ela é perpendicular à reta mediatriz do segmento LC, certo?
Não sei. Não? Ela passa pelo ponto médio ali, mas eu não quero te atrasar, não, João. Não, mas a ideia foi essa. Mas é até bom se você achar algum erro na Ah, não construção. estou achando erro, não Não, acompanhei. mas é interessante isso porque a gente refina o processo para apresentar na próxima vez, né? Tá joia. Mas a ideia foi essa. Aí, a partir disso, eu transportei o segmento LC para o ponto A, Ah, porque a reta passando por A e J é paralela à reta que contém o lado BC. Bom, aí eu só marquei esse ponto aqui, show. que é exatamente o tamanho do segmento LC. Aí você fez um paralelogramo, então aí tem as Exatamente. Aí, essa é a charada. Aí a outra é só prolongamento mesmo. Muito bem, obrigado. Opa, eu que agradeço. Bom, depois é só a checagem dos ângulos e a escrita do texto. Bom, o próximo passo é são 3 resultados em um só. Lá nas anotações vocês vão ver que estão 3 resultados em separados, mas aqui eu coloquei em um apenas. Bom, o primeiro passo é considerar a bissetriz, né, do triângulo ABC. Essa bissetriz nós vamos pegar relativa... Pois não? Amplia aí, não amplia? Ah, é. Pô, vai me lembrando aí. Recolhe a barrinha aí das ferramentazinhas. Essa daqui? Pronto. Tem o pessoal que vai morrer até o fim do curso, de um ataque cardíaco. E esse ano você viu que eu tirei o primeiro resultado, eu tirei a foto tortinha, né? Uhum. Coloquei na forma escrita. Na verdade, acho que eu não falei, né, que dá para usar o CAS para resolver, porque eu não queria entrar em detalhes no CAS. Bom, o primeiro ponto é a bissetriz de A do ângulo A. Logicamente, ela vai passar pelo incentro, que é o centro da circunferência inscrita ao triângulo. A distância de ir até os respectivos pontos de tangência são iguais a R, né, onde esse R é o raio da circunferência inscrita ao triângulo. Aqui nós temos também a circunferência circunscrita ao triângulo, mas o raio não está mostrado. Bom, o primeiro resultado fala que o segmento BL, que ele vai chamar de M, é um produto sobre uma soma. Bom, isso daqui, como ele deu as medidas, é nada mais do que a aplicação do teorema da bissetriz interna. Então, o que ele disse? BL é M, ou seja, esse comprimento aqui é M, esse tamanho aqui é A, esse tamanho aqui é B, é dado, esse tamanho aqui é dado também. Então, pelo teorema da bissetriz interna, basta você aplicar a igualdade. C, esse tamanho, cadê? C sobre BL é M. Então, C sobre BL é igual a C sobre A menos M. AC é B. Aqui, A menos M. E daí é só isolar o M, porque você já vai obter as respectivas, a respectiva formulinha. Bom, em seguida, de onde vem esse outro resultado? Basta aplicar o teorema da bissetriz interna ao outro triângulo. Então, o teorema da bissetriz interna aplicado ao triângulo ABL. Então, ABL. Se você observar esse triângulo ABL, então vamos fazer aqui um polígono.
Eita. Isso é o que eu acho legal nesse modo. Dá para você interagir um pouco com a figura e fazer algumas alterações mais instantâneas. E isso daqui não vai ficar salvo. Se eu sair e voltar, ela já some. Bom, nesse triângulo aqui, o teorema da bissetriz interna aplicado, eu vou ter que observar, mudar o ponto de vista, né? Então, esse sobre esse é igual a esse sobre esse lado. Então, BL sobre IL ou LI vai ser AB sobre AI, correto? Bom, então, basta você remanejar aqui, movimentar os elementos e vai ter AI sobre IL, já é o quociente que procurávamos, e AB é C, BL é M, é o resultado anterior, que pode ser utilizado então, e aí em seguida é só simplificar. O próximo caso vai ser que AL vai ser esse segmento A até L, veja que nós tínhamos calculado esse BL, calculamos a razão AI sobre IL, e agora temos condições de calcular o segmento AL, tudo com base nos lados do triângulo. Essa razão segue da fórmula da área. Veja que eu tenho triângulo em rosa, eu tenho outro triângulo em azul. Esse elemento aqui é 2α, porque a L é bissetriz, então esta área aqui é igual a soma dessas duas áreas, em que cada um desses ângulos é alfa. Aqui está mostrado alfa e beta, mas só para verificar a igualdade. Eu posso corrigir depois utilizando a legenda, ao invés de deixar o ângulo. Se você coloca a identidade entre as áreas, então do lado esquerdo fica a área do triângulo grande, do lado direito a soma das áreas, então você tem que C vezes B, vezes o seno do ângulo sobre 2, no caso aqui é seno de 2α. Da mesma forma, você faz para os outros dois triângulos, e o ângulo é sempre o ângulo que está entre os dois triângulos. A partir disso, nós conseguimos isolar ou pôr em evidência o termo AL e seno de alfa sobre 2, e nós vamos ficar com B mais C. E a partir daí é só isolar os termos ou o termo AL. Ok? Ô, João, Rodrigo, acho que tem uma pergunta. Pode ampliar um pouquinho a figura? Pode mandar, pode falar. Pode abrir sempre. Ali no final, né, vai ficar L igual Aqui? a 2BC vezes cosseno de alfa sobre B mais C, né? Faltou um 2, não? Seno de 2 Aqui tem alfa. tem dois Seno aqui. de 2 alfa vai ficar 2 vezes seno vezes o cosseno, aí vai cancelar, né? Ah, Seno, pode ser. certo? Aí fica um 2 lá em cima. Verdade. Seno de 2α. Eu acho que sim. Sim. Tá vendo aí alguma... Juan, Alessandro, vocês estão vendo algum... Eu tô tentando pescar porque o seno ficou cosseno. O seno virou cosseno. Seno de 2 alfa, 2 vezes seno vezes o cosseno. É 2 vezes seno vezes cosseno. Ah, 2 vezes seno. Ah, tá. Aí vai Cancela. cancelar o seno com seno de alfa, vai ficar só 2 Sim, cosseno, verdade. B vezes C. Eu devo ter comido ele aqui na digitação, ou
ou está com algum outro erro. Mas provavelmente na hora de digitar aqui. Espero que seja isso, né? Obrigado. Quem foi? Viu, João? Mantenha a figura aí. Certo. Faltou 2 memes. Não faz sentido, né? Tá faltando um 2 aqui, realmente. Mas ele foi comido na hora de digitação, porque aqui é 2 vezes seno de alfa cosseno de alfa, cancela com esse 2. Então, aqui tem 2BC. 2BC sobre B mais C vezes cosseno de alfa. Correto, bem observado. Rodrigo. Viu, ô, João, o Juan, o que é interessante é que o Juan mostrou na aula dele, que o baricentro, né, divide o segmento ali, a mediana, na razão 2/1, né? Sim. Agora, apareceu que o incentro, ele está dividindo, né, a seviana, que é a bissetriz, né, nessa razão aí, B mais C sobre A. Quer saber se isso aí é sempre válido, né? Se é uma propriedade relacionada ao incentro. Eu não entendi a pergunta, porque... Onde está a sua mãozinha aí, né? Você Sim. tem aí, a distância de A até I, por I até L, Sim. é igual a soma dos lados, né, laterais dividido pelo lado frontal ali, B mais C dividido por A. Né? Não, isso eu entendi. Mas eu não entendi como assim sempre vale. Porque Não, tá o Juan mostrou que o ponto notável baricentro divide a mediatriz, né, na proporção 2/1. Certo. E aí a pergunta é se o incentro, o ponto notável incentro, vai dividir a bissetriz sempre nessa razão aí, a soma dos lados, né, B mais C, dividido pelo lado da frente sobre A. O que é interessante é que se você tomar um triângulo equilátero, né, A mais B mais C, então aí vai ter que a proporção vai ser igual a 2, que vai dizer, que vai corroborar que o incentro, na verdade, também é o baricentro. Sim, é verdade. Então, Bem observado. É uma observação bem interessante. Acho que aqui, a menos de como está valendo para o ângulo A, né? Acho não, né? Como vale para o ângulo A, se a gente pegar para o ângulo B e fizer a mesma construção, isso daí tem que continuar valendo, né? Porque basta que eu meio que troque aqui só vai mudar os valores do lado, né? Se você pega a bissetriz relacionado ao lado... você quer saber se mantém o... agora entendi a questão. Se mantém essa razão aqui, né? Isso, é como o lá do baricentro que mantém na proporção 2/1. Então, aí, eu acho que já não vai manter, né? Eu acho que vai. Não, no equilátero todos os centros de triângulo coincidem, então de fato acontece, não? Mas agora nesse triângulo aqui, por exemplo, um triângulo assim não vai... Você consegue traçar uma reta do vértice até o I? Qual vértice? Vértice C. Não. Uma reta ou um segmento? A reta. Reta de C até I. Isso, aí ele vai interceptar lá o lado AB num ponto, não é? Sim. A minha proposta é que a distância de C até I, dividido de I até o ponto E, está na mesma proporção do que o lado A mais o lado B, todo ele dividido pelo lado C. Sim, eu entendi. Agora eu entendi a questão. Isso deve ser uma propriedade do incentro, análoga àquela propriedade do ponto notável barincentro, né, dividindo a mediana, que acho que é a propriedade do incentro dividindo aí as bissetrizes. Certo. Eu não sei falar assim de cabeça. Eu particularmente acho que é muita sorte dar certo, mas pode acontecer de tudo. O Juan já tem alguma
consideração, Juan? Parecer? Tá fazendo as continhas lá. Ele tá terminando. Aquela fórmula aí, dividido em L, o que se demonstra, isso é verdade. Justamente é um exercício, um teorema, Sim. que mostra que aí, dividido em L, é B mais dividido A. Então, de fato, se A igual B igual C, Não, mas o Alessandro está falando num caso de um triângulo qualquer. não, faço um triângulo qualquer, o que vale é essa fórmula. Não, Sim, mas vai manter quando eu pegar aqui, por exemplo. não vai ser 2 para 1. Não, Juan, não estou falando que é 2 pra- para 1. de- Eu estou falando que lá você demonstrou que se o ponto divide, né, a mediana é 2 para 1, então ele é baricentro. Certo. É que é um triângulo qualquer, baricentro e centro Exato. são coisas diferentes. Exato. Nesse daí, eu não sei, talvez, como você falou, é um teorema, eu não vi. Mas eu estou achando que existe uma propriedade que para um triângulo qualquer, ou em centro, vai dividir a bissetrizes, né, Nessa mesma razão. nessa relação aí. Só vai mudar os valores dos lados, né? Então, é isso que eu estava falando. A razão aqui vai mudar. Quando você, por hipótese, você tem um triângulo equilátero, os 3 lados são iguais, então essa proporção aí vai dar 2. Isso vai dizer, então, que o ponto em centro vai ser o ponto baricentro. Isso aí a gente sabe que o centro e o baricentro no triângulo equilátero, todos os pontos ali notáveis, eles coincidem. Então, eu não sei se existe um teorema ou não, mas eu imagino que isso é uma relação análoga do baricentro com a mediana para o incentro com a bissetriz. É isso que eu estava dizendo. Sim. Não, mas eu tinha entendido que você estava afirmando que era essa mesma razão. Falando, Não, essa mesma razão aí o lado não faz oposto, sentido. o lado oposto do ângulo vai mudar, evidentemente. Não, aí sim, aí eu concordo. Porque o resultado continua valendo, né? Ele vale para qualquer lado do triângulo que você considere. Então, só vai mudar as proporções. Então, é uma propriedade a ser chamada atenção aí para o ponto notável em centro. Bem Quando o ponto é interessante. em centro, aí você mostra que essa proporção é válida, então ele é em centro. Essa que é a minha proposta. Sim, eu entendi. Obrigado. Bom, esses são alguns dos resultados, né? Agora vocês estão vendo aí trocentos pontos, né? Um monte de pontos. Em geral, no ano passado, eu comentei sobre alguns desses pontos, mas de forma mais, com caráter mais de mostrar o que eles são e alguns detalhes. O GeoGebra, ele tem em toda a sua... Eu estou no meu GeoGebra agora, espero que estejam vendo. Ele tem a função centro de triângulo. Basta você fornecer os pontos e o número do ponto que você quer. Por exemplo, eu quero o centro de número 1. Esse centro de número 1 é o que a gente conhece como incentro, ok? Esse é o incentro. Eu tenho o centro de número 2, que é o chamado baricentro. Ô, João, Sim? você pode apertar aí nos 3 pontinhos, né? E colocar... Aperta aí. Duplicar. Eu ia apresentar esse recurso também. Legal. Você vai... Não, legal, boa. Fala o pessoal aí. Não. Bem observado. O Alessandro falou para mostrar o recurso aqui de duplicar o que você já fez. Então, basta você clicar nos 3 pontinhos, duplicar o input, e você pode reutilizar os comandos utilizados naquela célula. Então, aqui eu tenho o 3. Aqui, na verdade, o 2 é o G. O
3 é o C, né? É o circuncentro, C1. Vamos por G1 aqui, senão vai ficar... Chama de O, e o 4 chama de Mas H. eu vou para o outro ali. A questão toda é que existe a função que ela faz todos os centros de triângulo. Depois eu vou mostrar como faz. Exceto no caso do ponto de Fermat, que o nosso colega Juan acha aparentemente ele tem um erro, que se o triângulo tem mais de 120 graus, ele não fornece o ponto correto. Tá? Você lembra se esse erro persiste ainda, Juan? Acho que sim, mas só para triângulos ou dos ângulos, onde o maior ângulo é maior que 120. Certo. Então, aí ele não funciona corretamente. Mas a ideia é essa, nós vamos utilizar, mais à frente eu vou utilizar essa função centro de triângulo. Bom, aqui eu vou fazer as construções respectivas, eventualmente eu pulo um pedacinho, mas é só para revisar agora esses conceitos de incentro, circuncentro, baricentro, ortocentro e respectivas construções. Então, o primeiro passo é o incentro. Incentro é ponto de encontro das bissetrizes e ele é chamado o ponto X1. X1 é uma notação, X assim, 1, é uma notação que é a notação chamada número de Kimberley, da chamada Enciclopédia de Centros de Triângulo. Lá tem listados cerca de 50 mil centros de triângulos, que eles expandem esse nosso conhecimento de incentro, baricentro, circuncentro e ortocentro. Eu vou comentar mais uns 3 ou 4, mas não muito mais que isso. No incentro, uma das propriedades é que a distância aos lados, certo? Você pode pôr aqui uma circunferência circunscrita e ela vai ser tangente aos lados desse triângulo, desse triângulo aqui. Esse ponto UI1 é, na verdade, o nosso X1. Esses pontos Q1, J e O1 são pontos médios. Esses pontos médios dos lados do triângulo dão origem ao ponto chamado G, baricentro, ou na notação da biblioteca de Kimberley, ele vai ser vamos passar uma reta aqui, só para vocês verem, ou se convencerem pelo menos, na notação da biblioteca de Kimberley, ele é o X2, certo? X2 é também conhecido como baricentro. É o ponto que eu havia pedido ali no centro de triângulo, para ele me mostrar. Eu vou tirando aqui alguns elementos. A característica deste ponto é que este comprimento de A até X2 é 2 vezes o comprimento de X2 até o ponto Q1, e da mesma forma para as outras sevianas. A razão de C até X2 para X2 até O1 é 2. Bom, vocês estão vendo aqui os próximos pontos à direita. O passo não está na mesma ordem aqui. O próximo passo mostra o ponto X3, que é denominado circuncentro. Circuncentro é o centro da circunferência inscrita ao triângulo. Então, veja que o X3 pode estar fora do triângulo ou dentro. Não existe uma especificação. Na verdade, nenhum deles. Acho que o baricentro está sempre dentro do triângulo. Isso eu não me lembro. Bom, o que é o X3? Pode falar? O baricentro e o incentro, né? Eles são sempre interiores. Senão não tem jeito de traçar a circunferência inscrita, né? No incentro, pelo menos. Obrigado. Bom, o X3 é o ponto de encontro das mediatrizes. O Juan, o Alessandro já devem ter falado isso, mas... E aí, esses raios em relação
aos vértices são mesma coisa, porque são raios da circunferência circunscrita. E o x4 é o ortocentro. Ele é o ponto de encontro das alturas. Basta que você trace alturas. Então, o ponto x4 também é chamado ortocentro. E agora, eu não falei de nenhuma novidade do que vocês sabem até o momento. Bom, e agora vem o x5, que é o centro do círculo de 9 pontos, que o Alessandro já mostrou também, já falou. É um círculo que passa pelos pontos, os pontos médios de cada um dos lados, pelos pés das alturas, aqui, e também passa pelo ponto médio dos segmentos que ligam o ortocentro aos vértices. Então, esse ponto E2 é o ponto médio entre x4 e A. O ponto F2 é o ponto médio de x4 até B, e assim, da mesma forma para o outro lado. É um círculo muito interessante, pelo menos do meu ponto de vista. Lembre-se que eu falei apenas construção, estávamos fazendo apenas construção. O 6 é um ponto que o Juan já falou sobre ele, é o ponto simediano. Ponto simediano, me parece que é o dono de um caminhão de propriedades, mas ele é construído baseado nas bissetrizes, e aí você, em relação às bissetrizes, faz a reflexão em relação à reta que contém a bissetriz ou em relação à bissetriz. Reflexão é feita por aqui, ó. Refletir, tem a funçãozinha do GeoGebra para fazer reflexão. Então, nada muito sofisticado. Basta achar o comando. Depois que você achar, vai ficar fácil. Até achar, nada sabemos. O próximo ponto é um ponto que o Alessandro também comentou, o ponto de Gergone. É o x7, esse ponto de Gergone. Como se constrói? Bom, primeiro passo, você poderia pedir na biblioteca, no centro de triângulo, mas o mais simples é você pegar o encírculo, os pontos de tangência, traçar o triângulo. Na verdade, nem precisa do triângulo, né? É só para dar um certo fechamento na figura. Traça os segmentos que ligam o vértice aos pontos de tangência, o ponto de cruzamento das sevianas é o chamado ponto de Gergone. A demonstração que elas se cruzam em um único ponto segue do teorema de Ceva. Eu devo apresentar, mas o Alessandro já apresentou também. O 8 é onde começamos a ter construções um pouco mais elaboradas. O 8 é chamado o ponto de Nagel. O ponto de Nagel é esse ponto. Deixa eu tentar reduzir um pouco aqui. Amplia a tela. Desculpa, eu esqueço toda hora. O ponto de Nagel é esse ponto em verdinho aqui. Mas como ele é definido? Primeiro passo é que você precisa construir, dado um triângulo ABC, você tem que construir as circunferências tangentes externas. Para isso, você vai precisar das bissetrizes externas. Então, veja que aqui, por exemplo, no caso dessa circunferência, eu marquei um ponto S sobre a reta que contém o lado BC e tracei aqui a bissetriz externa. Aqui, nesse ponto A reta que contém AB, e calculei a bissetriz externa. O procedimento pode ser o que você quiser, ou a função do GeoGebra ou o passo a passo. E aí, a partir desse ponto de interseção das retas bissetrizes, você tem que traçar a altura, e essa altura vai ser o raio
dessa circunferência tangente a este lado. Fazendo isso para os três lados do triângulo, você vai obter aqui os respectivos pontos de tangência, ok? Esses pontos de tangência, você pode construir esse triângulo verdinho, bonitinho aqui, e a partir dele, você pode traçar as sevianas que ligam os vértices aos pontos de tangência. Esse ponto X8 é o chamado ponto de Naga. Também é dono de um conjunto infinito de propriedades. Infinito não, é em figura de linguagem. E o próximo ponto é um ponto que o Juan já escreveu sobre ele também, é o ponto de Feuerbach, que é o ponto de tangência entre o círculo de 9 pontos e o círculo inscrito ao triângulo ABC. Vou movimentar um pouquinho aqui. Alessandro, se a labirintite atacar, você me avisa. O ponto de Feuerbach, lógico, no triângulo isósceles, né, esses pontos vão coincidir, mas em um outro triângulo qualquer, esses pontos não vão coincidir. Ok? Bom, é uma construção, são apenas construções, mas eu acho que é interessante você ter essa noção que existem outros centros de triângulos e, na verdade, são muitos e muitos centros de triângulos. Bom, pois não? Só lembrando, né, que o centro do círculo de 9 pontos, ele é ponto médio entre o ortocentro e o circuncentro. Ok, muito obrigado. Bom, vai adicionando aí ao processo, assim que eu vou, se eu for esquecendo ou não lembrar. For esquecendo ou não lembrar, são coisas idênticas, né? Vai adicionando suas contribuições aí. Aqui são mais algumas construções que são a construção do ponto simediano apenas, então feita. Para cada um desses pontos você vai ter uma construção. E o problema é que se você tentar fazer tudo numa mesma figura, isso vai ficar extremamente complexo, né? Por aqui, por exemplo, só nesse caso aqui, você tem uma figura já com uma quantidade razoável de traçados. Se você adicionar ali da águia ou esses 10 pontos que nós mostramos, se eu adicionasse todas as construções ali, já ficaria impraticável observar. Bom, uma coisa estranha que eu acho, uma das coisas estranhas da matemática que eu falei, o ponto simediano, se você tem o ponto simediano e traça a partir dele, cadê o ponto simediano? O ponto simediano está aqui. O ponto simediano está aqui. A partir do ponto simediano, a interseção das retas passando pelos vértices, a interseção das retas pelos vértices passando pelo simediano, K, cadê o K? Deixa eu aumentar aqui, né, Alessandro? Senão, eu já sou cego normalmente, aí não enxergo. Esse é o ponto simediano. Ponto simediano. Aí tá. É para ele estar em algum lugar aqui. Se eu passar as retas pelos vértices e no ponto simediano, vão intersectar o círculo circunscrito nesses pontos J, I e K. Então, eu vou ter um outro triângulo aqui. Correto? J e K. Ô, João, você tem um K maiúsculo e um K minúsculo aí, né? Só para a gente entender. Sim. Tem um monte de K. Eu não fiquei capturando eles. Eu fiz essa construção agora há pouco. Aí não deu ter muito tempo. Esse K aqui é ponto, e o ponto simediano, na verdade, tá errado aqui. O K é ponto e o ponto simediano é outro ponto. Mas o que eu quero ilustrar aqui é o seguinte. Se você tem o triângulo
um triângulo qualquer, calcula o ponto mediano dele. Pelo ponto mediano, você passa retas, certo? Passa retas pelos vértices e pelo ponto mediano, que é esse L, na verdade não é K, é o L, aqui está K. E anota as interseções com o círculo circunscrito ao triângulo ABC. A questão é, onde está o ponto mediano do triângulo IJK, esse triângulo que está em laranja aqui? A resposta é que é o mesmo ponto mediano. Eu achei interessante, falei, eu vou pôr isso, depois a gente vê para demonstrar como isso, se isso é verdade. Se isso é verdade, não, é verdade. Aqui está a construção do ponto de Gergoni, que foi a apresentação do professor Alessandro. É uma construção razoavelmente simples. Você vai precisar do triângulo de contato, que é feito baseado no círculo inscrito. A demonstração que eles se intersectam em um único ponto está aqui também, mas o professor Alessandro já havia comentado sobre esse fato. Certo, Alessandro? Exato, João. Só potência de ponto, né? Sim. E por último, assim, mais ou menos, né? Nós temos aqui a construção do ponto de Nagel. Todos vocês conseguem, ou se for pedido, construir essas 3 circunferências inscritas ao triângulo ABC? Quem tem dúvida nesse monte de traçados? Todo mundo entende o que foi feito? Se puder dar uma repassada aí e ampliar também a tela. Essa idade está acabando com a gente, hein, Alessandro? Poxa vida. Legal. Bom, mas bem... Dá um jeito de compartilhar, né? Aí eu vou só ampliando para você aqui. Ó. Compartilhar como? Eu não sei se o GeoGebra compartilha a construção, né? Eu compartilhei... No modo apresentação. Isso eu não sei, não. Então vamos lá. Bom, o primeiro passo é você construir o seu triângulo, né, ABC. E é interessante traçar as retas que contêm os lados ABC, por quê? Porque se você movimentar muito aqui o triângulo, as interseções, se você estiver fazendo construção para calcular a altura, por exemplo, e você não tem a reta suporte ao lado, a C, por exemplo, você perde a altura, perde esse cálculo. Aí todas as construções que dependerem dela vão desaparecer simplesmente. Então, aqui nós temos, eu tenho a reta suporte ao lado BC e suporte ao lado AC, e aqui vejam que eu já utilizei a função ângulo entre duas retas, e vocês viram que ele me fornece essa reta e essa reta. Isso é um artifício interessante para você quando está construindo essas 3 circunferências, porque a bissetriz desse ângulo e desse são idênticas, né? E aí eu não preciso de todas as construções. Vamos ver aqui o que eu estou falando. Aqui eu construí a outra bissetriz de 2 retas. Veja que eu já tenho aqui um ponto de interseção. Aqui eu já tenho um ponto de interseção, porque eu já tenho a bissetriz desse ângulo aqui. Então, aqui eu tenho outro ponto de interseção. E aqui embaixo eu tenho o outro ponto de interseção. Ou seja, eu fiz 2 bissetrizes entre retas e já resolvi todos os problemas de interseção. Aqui eu tenho, aqui embaixo, o centro da circunferência 3, aqui circunferência 1, e a partir disso,
eu preciso das alturas, ou seja, uma perpendicular à reta K, passando pelo centro da primeira circunferência. Da mesma forma, para os outros lados, preciso calcular as respectivas interseções, R1, R2 e R3, e aqui eu tenho segmentos respectivos, e agora eu posso traçar as circunferências. Então, essa circunferência de centro IX1, ela tem raio IX1 até R1, certo? E aí eu traço as demais circunferências e está pronto o traçado principal ou o cálculo das 3 circunferências. O resto é, como diz o professor Alessandro, perfumarias. Então, aí nós ajeitamos as perfumarias, calculamos os pontos de tangência de todos os lados, acertamos os segmentos. Então, aqui eu já sei, né, por potência de pontos, que esse lado, esse comprimento é igual a esse comprimento, por isso que eu coloquei essas decorações aqui. Eu sei que esse lado é igual a esse lado, esse segmento é igual a esse segmento, ou segmento JA igual ao segmento AR2. E assim para os demais. Eu fui fazendo para todas os demais pedaços e os pontos de intersecção. O interessante é que isso daqui, essas observações de potência de pontos, que nos definem, que nos dão, ou que nos dizem que o ponto de interseção, os pontos de esse ponto de interseção aqui, do vértice do triângulo aos pontos de tangência, esse pontinho aqui, é um ponto só. Então, essas sevianas se cruzam em um único ponto. Ok? Ideias? Quer dizer que eu tenha feito isso tudo sem consultar as referências. Bom, a ideia é que nós utilizemos potência de pontos. Então, esse lado e esse são iguais, esse segmento e esse segmento são iguais, esse e esse 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 são iguais. E aí, isso daqui eu estou usando potência de pontos para os pontos A em relação à circunferência 2, A em relação à circunferência 1, a 3, C em relação a 3, C em relação a 1, B em relação a 1 e B em relação a 2. Bom, esse comprimento... Só que agora está faltando uma potência de pontos para fechar a demonstração. B também pode ser aplicado a esse conceito de potência de pontos. Por quê? B até K é igual B até F. Hora do café, porque o trem já está passando. Ok? E é essa argumentação de B até K igual B até F que vai fechar o raciocínio. Bom, essa argumentação que todos os pontos, esses segmentos, são iguais, BK, então cadê o B? BK é B até F. E AK é igual a R3, certo? Então, BK vai ser esse tamanho, esse comprimento BK vai ser BA mais AR3, porque eles são iguais. Da mesma forma, para o outro lado, correto? BF vai ser BC mais CR3. Só que nós sabemos que, por potência de pontos, que esses segmentos BK e BF são iguais. Então, eu tenho essa igualdade.
Bom, mas como é o perímetro do triângulo? Perímetro nós chamamos 2P, A mais B mais C, e eu posso dividir desta forma. O perímetro vai ser AB, ou seja, ao lado. Eu não gostei muito dessa forma de apresentar, não. Apesar de sobrar espaço para a figura, vai ser o lado AB, mais esse pedaço, mais esse pedaço, mais esse pedaço, mais esse pedaço inteiro. Bom, e é isso que eu vou utilizar. Vai ser AB mais AR3, mais R3C, mais BC. Ok? Bom, AB, esse lado ABC, e isso daqui é metade do perímetro, porque todos concordam? Eu não sei por que eu usei direto, devia ter justificado mais. Mas é metade do perímetro. Isso daí vai me conduzir a AR3 igual a P menos C. Só que aí eu vou ter que fazer para os outros lados. Vou ter que fazer para o R3 até C, e aí tem mais um punhado de continhas que, obviamente, eu omiti aqui. Mas a ideia da construção é escrever os segmentos em termos do lado, do ângulo e do semiperímetro. Com isso, a gente aplica novamente o teorema de Seva. E vai cancelar tudo, o resultado vai ser 1, portanto, as sevianas são concorrentes em um único ponto. Ok? Essa, teoricamente, mas sem todos os detalhes, obviamente, aqui precisaríamos detalhar um pouco mais esses pedaços. Alessandro? Como é que chama esse ponto, João? É o X8 aí? Nagel. É o Nagel. Isso. Não sei se é assim que se pronuncia, mas esse é assim que... Nagel Mansell. E aqui só uma visualização um pouco mais detalhada do ponto de Feuerbach, para vocês observarem que, só para vocês brincarem aqui e ver como ele se comporta. Ele depende um pouco da forma do triângulo, onde ele vai, se o triângulo vai para um lado, ele vai para o outro. Mas é a mesma construção, só que agora focando no ponto de Feuerbach. Bom, eu já falei pra caramba, né? Fiz um monte de construção e ele está rodando. Nós vamos passar agora a uma amostra dessa quantidade de pontos centros, chamados centros de triângulos. Aqui eu tenho, só para dar uma espantada, 2.400 pontos. Então, nós construímos um triângulo equilátero. Deixa eu voltar algumas coisas aqui que eu tirei. Um triângulo equilátero BDE, um triângulo qualquer ABC e um triângulo isósceles BEG, ok? A forma de construção foi por o triângulo qualquer, foi escolhido arbitrário e depois eu construí os outros. E a nossa ideia foi primeiro construir esses triângulos para mostrar a diferenciação entre os centros de triângulo. No triângulo equilátero, a gente espera que os centros fiquem em cima do ponto em centro. Todos eles aqui no centro. No triângulo isósceles, esperamos os pontos sobre a reta altura, em relação à base GE do triângulo. E como eu construí todos os pontos, a sequência de pontos? Eu simplesmente eu vou passar aqui do zero, eu construí os pontos e tal. Amplia a tela. Amplia a tela. Obrigado. Aqui está o triângulo equilátero. E depois nós colocamos um slider, ou um controle deslizante de 1 até 3053, e esse controle deslizante que nos permite construir essa
e plotando essa quantidade de pontos que são os centros do triângulo. Depois, a partir do controle deslizante, ou dependendo do controle deslizante, nós criamos o comando sequência. Então, nós colocamos sequência. Deixa eu mudar o modo aqui. Ô, João, o triângulo ABC que você está colocando aí é qual dos triângulos? Azul. É o triângulo qualquer. Sim. Só fazendo um reforço aí, no triângulo equilátero, todos esses pontos aí eles estão todos sobrepostos, está tudo em cima. Lá no baricentro. Sim, exato. E, na verdade, é só você colocar na sequência aí, João, BCE, só para a gente ver. Na funçãozinha que você está fazendo. Como que é? Aí, sequência, sendo triângulo, coloca no lugar do A, põe a letra E. Eu tenho todos esses prontos aqui já. Show de bola. É que eu usei estou no modo de navegação do protocolo de construção, por isso que elas não apareceram ainda. Ok. Falou. Esse S aqui eu não sei o que é, a gente deve ter inserido agora, né? Eu acho. Então, eu estou usando o comando sequência. O comando sequência, ele aceita, obviamente, ele vai produzir uma sequência, mas eu vou usar aqui dentro dele centro do triângulo ABCK, onde K vai ser o meu elemento que vai variar. Então, eu vou variar o K de 0 até N. Note que o N está no slider. Então, a partir desse momento, agora eu consigo controlar quantos pontos aparecem na minha lista, correto? E a gente pode ir até um certo número que o GeoGebra nos permite. Bom, esse daqui é o triângulo isósceles. O triângulo em azul era o triângulo qualquer. Então, o triângulo isósceles, eu vou pelo protocolo de navegação, eu coloquei aqui a sequência de pontos do triângulo isósceles. Veja que aqui está o único ponto do triângulo isósceles e eu vou movimentar o N. Não é para obtermos nada, né? Se bem que no GeoGebra, se você começar a movimentar aqui o triângulo, ele joga uns pontos vermelhos aqui diferentes desse em centro. Bom, agora vamos sobrepor. E ainda está faltando o triângulo equilátero, que é esse triângulo aí. E essa reta aqui, L3, essa sequência de pontos, esse conjunto de pontos em L3, são os pontos centros de triângulo relativos ao triângulo BEG. Ok? E é só isso. Agora, eu posso movimentar isso de qualquer forma, e eu coloquei aqui duas retas, na verdade está faltando uma ainda, na verdade 3 retas. Essa reta aqui é uma reta conhecida, chamada reta de Euler, que ela passa por quais pontos? Quem lembra aí? A reta de Euler passa por quais pontos? Um problema aqui, nessa forma de adotar, é que eu não consigo especificar ou observar um ponto específico. Por exemplo, eu não sei quem é esse ponto aqui, que número ele é. Por quê? Eu estou plotando uma sequência, então ela vem como um único objeto no GeoGebra, assim como aqui, eu não sei que ponto é esse, ela é uma sequência como um todo. Tem como eu capturar qualquer um dos pontos da sequência. Eu acredito que dê para colocar um numerinho aqui em cima e tal, mas eu não tive muito tempo para fazer isso. Agora, o interessante, nós estamos com 231 pontos, né? Se você segura aí agora, para quem tem labirintite, os pontos, eles estão espalhados, não estão... Até aqui tem 231, mas veja que sempre parece aparecer um outro lá longe,
eles vão, à medida que nós vamos aumentando o número de pontos, eles vão aparecendo aqui espalhados à distância. Em torno do triângulo, existem mais pontos. E parece sensato isso, né, que tenha mais pontos em torno do triângulo. Mas eles não ficam aqui restritos. Isso daqui é apenas desses 396 que nós estamos mandando plotar no momento, apenas uma parcela está na janela de visualização, senão a gente perde o foco e não consegue enxergar um pouco. Agora, observem bem os pontos que começam a cair em cima da reta de Euler. Aqui, em cima da reta de Euler, que é a verdinha, começa a cair um conjunto grande de pontos. Logicamente que aqui na reta em laranja, todos os pontos estão sobre a reta de Euler. E aqui, no triângulo equilátero, todos os pontos estão ou devem estar aqui em cima do mesmo ponto. Ok? Então vamos ao... Sobre o circuncírculo também parece que tem, né? Não, sim, tem um monte. Em cima do circuncírculo, nós temos... Triângulo qualquer. Do triângulo qualquer, nós temos também uma certa quantidade de pontos. Eu contei na próxima aula, na próxima aula, a ideia é a gente contar quantos pontos tem aqui, quantos pontos tem em cada uma dessas retas. Em cima do circuncírculo tem muitos pontos. Se você clicar com o direito em cima de um desses pontos, dá para ver a propriedade deles? Não. Não, ele aparece sequência, porque é o objeto como um todo, né? A sequência. Aparece todos eles, né? Exato. Então, a sequência é o único objeto, então eu não tenho. Mas eu tô tentando maquinar aqui, eu acho que vai dar certo. Eu criar uma sequência de pontos de valores de 1 até 3053 e chamando essa sequência de pontos e em cima da sequência plotar o nome. Eu só não sei se eu consigo fazer, mas na minha mente está funcionando. Clica de novo com o direito aí, pessoal. Legenda também não vai... Não, legenda vai ser o nome que eu quero, mas eu queria que ele aparecesse o número que ele é. Por exemplo, esse ponto aqui, ele é na sequência, ele é o ponto de número 1, 2, 10, 100, 1000 ou 3000. É isso que eu não sei, porque não tem uma ordem, né? É só você ir com o slide 1 por 1, a hora que ele aparecer, você sabe. Se for de 1 em 1, o problema é rastrear, né? Porque não é só essa janela que é a janela de visualização, né? Tem mais pontos. Foi como desafio, né? O pessoal vai lá... Eu vou deixar como desafio para o pessoal fazer isso. Então, aqui em cima da reta de Euler tem muitos pontos. Aqui em cima do circuncírculo tem muitos pontos. E, com certeza, em cima do incírculo tem pontos. Em cima do círculo de 9 pontos tem um conjunto de pontos. Agora, observa que parecem ter outras coisas, né? Não sei se vocês estão enxergando aqui, ó, uma reta. Vocês conseguem enxergar uma reta? Vamos aumentar a quantidade de pontos. Eita. Um padrão alinhado, né? Um padrão alinhado, não uma reta. Melhorou. Na próxima aula, se eu não me engano, a gente dá um nome para essa reta aqui. Mas vejam que a reta passando por... Eu não sei quem é quem, né? Vamos ver aqui. Parece que ela é perpendicular a esse pontilhado maior aí, né? Sim, eu acho que não é perpendicular, não. Parece que, para mim, tem um certo ângulo aqui, ó. Mas tem retas aqui, mas tem retas perpendiculares à reta de Euler também. Essa reta K é a reta passando pelo incentro. Deixa eu entrar aqui. Ele não quer abrir. João, uma pergunta difícil. Incentro... Pode falar. Desculpa.
Como é que os pessoal eles foram criando, estabelecendo esses pontos, né? E se foi dando essa numeração? Como que é? Como é que o pessoal foram criando esse ponto? Agora eu quero o ponto 3050. Então ele tem essa propriedade. Aí no catálogo, Então, né, eu não sei. Eu sei que o senhor que dá nome à biblioteca, né, o agente numérico Kimberly. dos pontos como Kimberly, eu não sei qual é o primeiro nome dele. Uhum. Ele catalogou os pontos e ele colocou em ordem, E ordem. E essa ordem ficou como referência. Mas, ele caracteriza a propriedade que tem cada um desses pontos catalogados? sim, pelo menos, mas eu não sou um profundo conhecedor. Esse material está à disposição aí no Moodle, né? Também. Está no Moodle e tem a biblioteca chama ETC, Enciclopédia de Centros de Triângulo. Encyclopedia of Triangle Centers. E aí lá ele caracteriza, olha, o incentro também é isogonal conjugado de tal ponto, de tal ponto, de tal ponto, de tal ponto. Ele apresenta todos esses números. Obviamente que eu não chequei. Obviamente eu não chequei, nem os elementares aqui eu não fiz essa verificação. Eu só acho muito interessante apresentar isso, porque, em geral, nós temos esse conhecimento que vai até 4, né? Aí com o isogonal conjugado, com Gergone, aumenta um pouquinho, mas é um número razoavelmente grande. O GeoGebra vai até 3053, mas na enciclopédia de centros de triângulo existem cerca de 50.000 pontos catalogados. Ora, eles têm pontos catalogados assim, não é o numerinho, são as coordenadas trilineares ou baricêntricas dos centros de um triângulo qualquer. O GeoGebra tem programado as primeiras 3053. Se alguém souber programação e conseguir baixar as 50.000 lá, os textos das 50.000 do site de enciclopédia de centros de triângulo, nós agradecemos. Seria interessante. E dá uma dissertação de mestrado. Eu acho que dá um trabalho bacana. Principalmente para plotar e visualizar todas essa nuvem de pontos, né? Mas provavelmente não é tão trivial assim a gente fazer esse trabalho. Eu já conversei com outros 2 professores, eles começaram a fazer, mas aí devido às atividades que todos executamos, acabou que ficando meio estacionado. Mas está na fila. Se alguém se interessar, é um trabalho que está na fila aí. E eu particularmente achei bastante interessante. Ô, João, uma última pergunta para te apurrinhar. Agora eu vou fechar. Não, as perguntas são sempre boas, hein? Eu já espero que tenham perguntas, porque senão a gente acaba rápido e eu terminei antes, né, do que eu precisava falar. Mas essa pergunta aqui é de cara chato mesmo. Você plotou em mais de 3.000 pontos, né? Sim. Por que você começou a sequência no 0? Eu comecei no 1. Não, você tá no 0. Não. Olha lá na definição da sequência. Tá no 1. Não, mano, o que tá escrito lá. O N tá no 1. Entendi. Agora eu vi. Não tem o 0, aí ele pulou, né? Cara, você tá gastando uma memória do computador. Então, verdade. Deixa eu trocar aqui. Pronto. Todas elas estão no 0. Eu vou poder dormir hoje, eu já tava doido aqui. Já. Troquei aqui. Mas bem observado. São detalhes, né? Detalhes que eventualmente vão passando. Não vai prejudicar em nada o processo, porque o 0 não existe, né? O centro 0 começa no centro 1, mas bem observado. E eu também não estou conseguindo arrastar aqui nos demais elementos. Eventualmente isso daqui trava, eventualmente se a internet não estiver boa, ele vai dar umas panes aqui, mas peguem aí o app
Fiquem rodando ele aqui, girando, para vocês verem que é bem interessante. Bom, depois nós temos 3 ou 4 exercícios. Os exercícios estão resolvidos, eu não vou comentar sobre todos, né? Esse primeiro exercício é uma aplicação da bissetriz. Esse primeiro exercício está dividido em 2 partes. São aplicações de bissetriz interna e externa, respectivamente. E depois eu coloquei a continuação, porque ele é comprido. E depois tem mais 3 ou 4 exercícios de colegas nossos do ano passado que eles fizeram. Esse exercício é das anotações, se eu não me engano, é o exercício 3. Está resolvido aqui, bem detalhado. Está aí para vocês darem uma olhada. São 20 e poucos passos que o nosso colega fez, bem detalhadinho. Se acaso acharem algum erro, obviamente nos avisem. Tem um outro exercício 6, também está lá. Bem detalhado também, bem escrito. E, por último, se eu não me engano, um outro exercício também bem detalhado e bem escrito aqui para vocês. Esse daqui ele colocou até uma animaçãozinha no slide, na solução, que eu não consigo nem ler com animação. E mais um exercício que os colegas de vocês fizeram. Então, nós estamos colocando aqui. Provavelmente, o ano que vem, tem 1 ou 2 exercícios de vocês, para que os próximos venham e ganhem mais conhecimento, já vejam a solução. Então, seria isso. Os exercícios eu não pretendo discutir todos eles, na verdade já está dando a hora, né? Acho que eu falei para caramba, enrolei bastante. E aí eu estou aberto a perguntas, se quiserem que a gente construa algum desses pedaços, a gente pode tentar fazer no modo ao vivo. Tudo bem, pessoal? Tem alguém por aí? Fica aqui. Tudo bem, a gente está por aqui. Estou por aqui também. Certo. Tem alguma construção que vocês gostariam de comentar? Algum detalhe que gostariam de fazer algum comentário? Todos vocês já conhecem, alguns de vocês falaram que não conheciam. Todos vocês conheciam até o 4, o baricentro. O comando sequência vocês já tinham utilizado, O comando sequência eu não conheço. Mais alguém? Para mim, tudo é novo. Tudo é novo? Sequência eu usei para construir os polígonos regulares, né? Sequência junto com girar. Sim. Sequência para isso, certo. Só para isso. Mas dá para a gente construir, mais à frente a gente vai mostrar também, discretizações do plano, né? Obviamente de um retângulo no plano. Tem até um artigo que saiu recente há alguns tempos, que nós usamos o comando sequência e deve sair um outro daqui uns dias, em que nós utilizamos o comando sequência. Do meu ponto de vista, é um comando muito útil na resolução de problemas. Mas é que a gente está resolvendo problemas, em geral, envolvendo geometria, e acaba que não sendo tão utilizado. Mas o Juan já mostrou ele para fazer os polígonos homotetias, né, girando dentro de um quadrado, e ele pode ser usado para gerar esse tipo de construção que envolve listas, como essa dos pontos ali na nuvem. Bom, seria isso hoje, gente. Eu sei que hoje nós demos um foco bastante numa parte de construção, mas acho que a ideia é
eventualmente foca bastante numa parte de demonstrações, aí a outra aula tem construções, estende um pouquinho o conhecimento, aí numa outra aula tem um negócio mais dinâmico, não ficar sendo muito... até porque cada um de nós, né, eu, o Juan e o Alessandro, temos um certo metodologia, né, de trabalhar. Espero que tenham apreciado um pouco e ganhado algum conhecimento nisso. E seria isso por hoje, eu acho que já são 15 e pouco, tá certo? 15h50. Estou aberto a perguntas, gostaria que fizessem perguntas. João Paulo, foi muito proveitoso essa aula. Eu vou rever com calma todos os detalhes desse vídeo, né, e anotar tudo que é pertinente para realizar essa atividade do próximo desafio. Agradeço por você ter compartilhado com a gente todo esse assunto. Obrigado, Sueli. O desafio, puxa, bem lembrado, você falou o desafio. Eu até acabei de esqueci de falar do desafio. O desafio é basicamente... Eu ia colocar um outro substituir aqui, ia falar para vocês fazerem como desafio o ponto do Exeter Point, mas aí eu falei, não, esse tá legal, vou deixar ele mesmo. Essa construção que a gente fez se vocês se lembram, essas construções que nós fizemos até o ponto de Nagel, não precisa, obviamente, fazer todos os pontos para chegar no ponto de Nagel. Mas a nossa proposta é que para você fazer o seguinte, dado um triângulo ABC, fazer todas as construções geométricas que resultem nos pontos de Feuerbach e Nagel. E aí a proposta é, faça o círculo de 9 pontos, o centro do triângulo, calcule o ponto de Feuerbach e o ponto de Nagel. Por quê? Para exercitar o processo de construção, porque aí você vai ter um monte de pontos aí, tem um monte de traçados que você precisa fazer, aí você escolhe se vai traçar o traçado da força bruta, ou vou fazer utilização da bissetriz, por exemplo, do GeoGebra. Eu, particularmente, sou a favor de você usar a bissetriz. Aquele traçado lá era para mostrar, olha, o GeoGebra ele é construído de uma certa forma, não é... Desculpa. Não é uma mágica que construiu. Toda aquela estrutura, quando você pede para ele calcular a bissetriz, ele faz aquele traçado implicitamente. Ele chama a função que faz o traçado. Então, o nosso desafio seria esse daí. Ou você resolver um dos problemas que estão propostos aqui no item 2. Logicamente que vão ser interessantes os outros problemas que estão faltando aqui para a gente completar o álbum, né? Porque nós temos lá alguns problemas, e aqui eu já coloquei alguns resolvidos. Seria bem proveitoso, porque aí você já vem para cá também, para a figurinha do álbum. Tudo bem? Todo mundo? Mais alguém? Alguma pergunta? Cláudio? Não, a apresentação foi muito pertinente, entendeu? Muita coisa que eu não sabia desses pontos todos aí. Eu achei muito salutar a sua apresentação, muito boa mesmo, né? Um show de bola, como diz aí o Alessandro. Obrigado. E só um comentário quando você falou no início sobre as construções usando régua e compasso, né? Só voltando à linha do tempo. Sim, pode falar. Eu, por exemplo, na minha escola lá, quando criança, eu tinha aulas de matemática e aulas de geometria. Então, essas aulas de geometria eram exatamente para aprender a usar todos esses instrumentos. Régua, compasso, transferidor, essa coisa toda, o jogo de esquadros, essa coisa, entendeu? Sim. E eu acho até que hoje a gente tem uma dificuldade muito grande com nossos alunos, porque
em algumas escolas não existe mais aquela disciplina chamada desenho geométrico, né? Sim. Então, eu acho que o desenho geométrico ajudaria muito, porque me ajudou muito na época. Sim, Então, a gente tinha sim. 2 disciplinas, matemática e desenho geométrico, né? Sim, eu acho que ele desenvolve um pouco o raciocínio, né, de você abstrair, poder entender como o processo funciona. Hoje, né, como estamos aí com essas tecnologias do ensino, a gente pode usar ainda, como no caso do GeoGebra, o régua e compasso tipo força bruta, né, que é o que a gente comentou aqui, sem utilizar a função pré-programada, porque a função pré-programada é exatamente isso daqui. O que vai modificar é alguns detalhes que o programador vai dar a sua função para ela ser um pouco mais geral, mas o grosso da ideia é esse tipo de construção. E isso daí eu particularmente acho interessante poder usar, pelo menos mostrar, né? Você não precisa ficar reproduzindo a todo momento isso. Mas, e aí você já pode inserir a ideia de que essa construção ela é pré-programada, né? Ela é programada nesse ícone aqui, bissetriz. E aí eu não sei se você dá aula de programação, se você comenta, mas seria uma forma de relacionar a disciplina, né? Eu adoro programação, né? Relacionar a disciplina e esses detalhes com outras disciplinas, porque o que eu vejo é que, eventualmente, algumas pessoas, né, olham essas coisas como é tudo separado, né? Você tem o cantinho da matemática, o cantinho da geometria, matemática, álgebra, o cantinho da geometria, o cantinho dos métodos numéricos e etc. Mas eu também fiz, mas eu fiz desenho geométrico na graduação. No ensino fundamental e médio eu não me lembro. Eu estudei no fundamental e médio, né? Eu tinha aulas de desenho geométrico mesmo. Certo, eu não me lembro, eu tive. Nas minhas aulas eu até falo para os meus alunos na área de geometria, eu faço essas construções com eles na força bruta, como você fala. Sim, aí, né? Exato. Eu faço, normalmente. Depois eu vou para o laboratório e a gente usa o GeoGebra sem problema nenhum. Certo, legal. E você tem interesse em programação? Tenho, agora sabe o que acontece? Eu comecei a estudar a programação da Wolfram, né, do matemática, do método. Sim. Aí eu me empolguei com aquela programação do matemática, então, assim, eu estudo o GeoGebra, eu acho interessante. Por quê? Porque para o ensino fundamental e médio, eu prefiro usar o GeoGebra. Já na faculdade, eu uso matemática, entendeu? Você dá aula em faculdade também? Também. Legal. Qual faculdade a gente pode saber? UNIT, Universidade Tiradentes, aqui em Maceió. UNIT. Legal. Universidade Tiradentes. Bacana. E você dá aula de quê? Dou aula de cálculo. Cálculo 3 e EDO. Bacana. Cálculo 3 e EDO para o pessoal da mecatrônica, né? Interessante. Bacana isso. Então isso tá de leve para você. Porque, assim, eu ensino em escola pública, né? Então, eu sou concursado aqui pelo Estado e pela Prefeitura de Maceió. E a gente sabe a realidade da escola pública, principalmente aqui do lado do Nordeste, né? Então, a dificuldade para tudo. Certo. E a gente tem que trabalhar com o que tem, né? Óbvio, né? Imagina, por exemplo, se eu pegasse primeiro porque o matemático, ele é caro, é inglês, aquela coisa toda. Então, não tem como você falar para os alunos da escola pública num software como esse. Já o GeoGebra, ótimo, ele é free, roda em qualquer plataforma, em português, sabe? Pode pôr no celular? Pode pôr no celular, nos smart. Então, é show de bola, cara. Show de bola para a galerinha, né? Que eu ensino também. Sim. Você constrói os seus apps e disponibiliza para eles, né? Então, exatamente. Então, ele não precisa construir, né? Ele pode construir, mas ele não é obrigado a construir, né? Ele pode acessar, ver o app. Pode. Ele acessa o app tudo, mas eu faço atividades de construção com eles, entendeu? Legal, muito bom. Faço atividades porque tem laboratório de informática na escola.
E, às vezes, eu passo atividade, eles podem fazer no Smart dele, né? Aí, no laboratório, eu peço para eles construírem, faço algumas construções básicas, para que eles vão clicando lá nos ícones, fazendo, entendendo, né? Sabendo o significado daquilo que ele está fazendo. Por que eu estou fazendo isso? Entendeu? Pelo menos é um começo, né, nessas questões de computação, é um início, né? Exatamente. Acho importante isso. Exatamente, muito legal. Legal. Mais alguém, gente? Alguma consideração, observação? Tem usado o GeoGebra? Não gosta do GeoGebra? Está aqui só para poder fazer penitência? Ninguém? Bom, acho que podemos fazer uma pausa, João. Parabéns aí pela sua apresentação. Obrigado. Eu vou parar de apresentar aqui. A gente retoma às 5 horas, pessoal. Vamos fazer uma pausa aí para o café. Vamos tomar um café. E descansar um pouco os olhos de tanta tela também. Obrigado. Obrigado. Um bom café a todos. Até daqui a pouco. Abraço. Até daqui a pouco. Um abraço. Claudio, Peter, Sueli, todos.